Bom, gente, problemas técnicos. Por algum motivo, nem eu e a Patrícia não estamos conseguindo fazer a live lá no canal da Luminares. Então, a gente vai fazer a live aqui no meu canal. Enfim, hoje voltou para a origem. Oi, tudo bem? Oi, querido, tudo bem? De repente o problema nem é com você, de repente o problema é lá no canal da Luminais por algum motivo, né? A gente não sabe, porque eu não consegui nem deixar um recado lá. Enfim, paciência, coisas da vida, coisas de tecnologia. Mas tudo bem, depois não vai ficar gravado, Vai Adelson? ficar gravado, eu mando pro pessoal, quem precisar, enfim. Não, mas Obrigado pelo coisas. convite, estou feliz de falar com você. Eu também, Adelson, um prazer muito grande falar com você, estar aqui podendo trocar umas figurinhas, né, com relação à Sim, sim. astrologia, e muito obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer. Como eu falei lá no começo da outra, que acabou não gravando, né? Que você, além de astróloga, é professora, inclusive professora de muitos de nós aqui. A Jan, a Cris, a Léo, a Gi, o Rodrigo, enfim, todos que inclusive já fizeram lives aqui. Você, se hoje a gente consegue fazer isso, é por sua causa também, né? Então, Mas gratidão. saudade imensa de todos vocês, muita saudade, muito bom essa troca. E eu Era é quem muito agradeço, divertido. Muito eu é quem divertido. agradeço. Ô, Patrícia, a gente te conhece pra caramba, mas o pessoal não. Então fala um pouquinho de você, né, da onde você veio, né, como que você terminou decidindo seguir essa carreira de astrólogo, enfim, fala um pouquinho. Eu comecei a ter interesse pela astrologia, na verdade, quando eu estava me formando em comunicação social, porque eu sempre tive uma desconfiança muito grande com relação à astrologia, né? A gente tem que ser sincera. Sim? E eu, na verdade, fui acompanhar uma amiga de sala que ela foi buscar o mapa astrológico dela. Então, por que Sim. que eu acompanhei? Porque a gente estudava lá em São Bernardo, então Uhum. tinha aquele esquema de carona. E ela falou: eu vou Uhum. buscar o meu mapa astrológico e é só pegar, porque já faz alguns anos isso, 86 era datilografado, para você ter uma ideia. Sim, verdade. E quando, né, fui até lá, ela falou: olha, 15 minutinhos eu já saio, e de fato foi o que aconteceu. E quando o senhor Ervan, ele já é desencarnado, ele saiu, né, da sala com ela e ele perguntou se eu sabia o meu ascendente. E eu Uhum. falava com muito desdém, que eu achava que era escorpião, mas enfim, uma certa desconfiança. E Sim. ele desenhou meu mapa. Ele pegou o que a gente Na entende hora? como na hora. O que a gente entende como efemérides, que são as Aham. posições planetárias, Sim. ele desenhou meu mapa e eu Ou tenho seja, até você hoje. você foi pega no laço, né? Foi no laço. Foi no laço, foi bem isso. E aí ele me falou umas 10 frases ali muito pontuais, da qual eu me identifiquei totalmente. E aí eu Sim, falei que ele era um vidente. E ele sim. virou para Sim. mim e falou: filha, não fala do que você desconhece. Então Aham. você estuda primeiro e depois a gente conversa sobre o assunto. Aí eu fui estudar e não preciso dizer o que aconteceu, né? Virou Sim, aí sim a minha vocação, encontrei a minha vocação na astrologia. sim, sim. Que legal isso, né? E você é escorpião. Não, eu sou leonina com Você é ascendente leonina. escorpião. Ascendente escorpião. O desconfiamento vem daí, né? Vê. Ele já me acompanha há algum tempo, a gente vai aprendendo a lidar. Mas, assim, por outro lado, quando você compra literalmente uma ideia, Aham. aí você naturalmente investiga ela profundamente. Sim, E, sim. e aí eu comecei a fazer atendimentos, fui fazer a minha formação. Uhum. Estou na Gaia, por exemplo, desde 2001,
Sim. comecei Dando aula, né? Desde 2000, dando aula. Na verdade, eu iniciei aulas em 1994. Mas Nossa. na Gaia eu começo em 2001, lá com o querido Robson e Luísa Papaléu. Sim, sim. Que inclusive ela já veio falar com a gente aqui do tarô, né? Não sei se você chegou a ver. Foi bem legal. Foi Eu muito assisti. legal, muito gostoso. Gostei muito. Bom, vamos falar um pouquinho da astrologia vocacional. Na realidade, eu queria primeiro que você falasse, né, o que é o mapa vocacional, né? A definição dessa coisa da vocação que pode até não estar muito claro para as pessoas, né? Exatamente. Sim, porque existe uma questão, né, das pessoas muitas vezes perguntarem qual é a minha missão, qual é a minha vocação, qual é a minha Sim. profissão, né? Sim. Então tem alguns termos que eles são até próximos. Mas Sim. se a gente pensar vocação, e vem do latim vocatio, ele quer dizer convocação. E tem uma outra questão que ele descende de vocare, que quer dizer a voz do coração. Então Tá. parece interessante que nada mais é do que invocar a voz do coração. Sim, sim. É muito E legal isso. porque assim, a gente sempre diz assim, o coração nunca ele se engana. Quem nos Sim. engana é nossos estados emocionais. Sim. O coração não. Né? Até como na astrologia a gente fala, o sol rege o coração, é o próprio caminho da consciência. Uhum. Então, a partir daí, a leitura de um mapa astrológico, que muitos, acho que você já fez várias lives aqui das pessoas falando do mapa. Sim, exatamente. Agora, o vocacional ele vai integrar todos esses elementos numa visão muito específica. Sim. Por quê? Você vai entender desde valores, desde como é que será a rotina daquela pessoa, qual é o papel que ela deseja ter na sociedade. É como se eu dissesse assim, quando nós vamos seguir o mapa natal, nós Uhum. vamos usar todos os elementos, mas só que focado para a linguagem vocacional. Uhum. Então, de repente, você vai fazer o mapa natal, vai falar dos elementos, né? Do temperamento, se a pessoa é de uma tipologia Uhum. intuição, sensação, você vai usar as mesmas coisas, mas totalmente voltado para a vocação. Tá. Então, quando me Então, pedem a vocação, é integral nesse sentido, pode falar. tá. Então não é tanto assim, o mapa, como você diz, é a mesma coisa. É a maneira como você interpreta e a maneira como você comunica essa informação é que é diferente. Isso. Essa comunicação, por quê? Né? De repente você fala assim, bom, no mapa natal eu vou interpretar a lua desse mapa natal, vou falar da relação materna. Não, nós Sim. vamos usar a lua como características dessa personalidade e ver se Uhum. essa lua no vocacional ela Uhum. está presente em casas específicas que vão falar desta vocação, seja de uma Certo. casa de talento, de identidade, da própria profissão. Salvo, né, se nós observarmos no mapa que existe uma interferência familiar, às vezes nessa escolha, de uma mãe, por exemplo, aí você vai olhar também. Mas Sim, sim, sim. ele é muito específico Sim, para sim, sim. trabalhar valores, autoestima, o que a pessoa considera aquilo como sucesso. E tem várias questões depois, tipos de inteligência, âncoras de carreira, quais são os tipos profissionais daquele mapa, quais são os talentos que tem naquele mapa. Sim, Então, ele é totalmente focado para essa questão da vocação. sim. Ou seja, existe não sei se a palavra correta, se eu tiver errado, você me corrige, é uma mistura da astrologia psicológica com a vocacional, ou elas fazem parte da mesma caixinha? Tem alguma coisa. Porque Não, quando aqui, você falou das inteligências, é algo que a gente estuda na astrologia psicológica, não é? não, nós estudamos na infância e adolescência. Infância e adolescência. Porque assim, são coisas, são departamentos diferentes. Tá.
o que acontece, já que você citou os tipos de inteligência que nós estudamos? Sim. Você consegue detectar no mapa quais são as inteligências através das correspondências astrológicas. Tá. Então, o que o mapa vai revelar para nós? Se a maior parte dessas correspondências astrológicas está numa inteligência lógica, está numa inteligência linguística, uma inteligência naturalista, espacial e aí afora. Quando se eu pegar esse raciocínio e falar que a astrologia vocacional pode ser de 0 a 110 anos, pode, porque a vocação vai estar lá. Sim. Mas a gente não vai fazer o vocacional para uma criança. E por quê? Porque a preocupação com a criança é toda essa base emocional inicial, esse processo de formação dela. Então, aí nós vamos esperar chegar na adolescência, porque aí sim nós vamos fazer o vocacional. Okay. Agora, tipos de inteligência numa vocacional, nós já vamos direcionar para algumas carreiras. Para a criança, não. É só ela entrar em contato para ela ter uma estima melhor, para ela ter uma confiança maior nela mesma. Então, essa é a única matéria que repete na infância e adolescência e no vocacional. Ou seja, fazer esse tipo de mapa para uma criança não é para a criança, mas é mais, talvez, para os pais entenderem essa criança, para os pais saberem como a melhor maneira de lidar com essa criança, seria para isso? Então, se essa leitura for direcionada para a criança, sim. Porque se você fala, essa criança tem uma inteligência artística, nada mais interessante do que pôr a criança em contato com essa inteligência. E com uma finalidade única, vai ser uma criança mais confiante, vai ser uma criança com uma autoestima, né? Melhor, sem dúvida nenhuma. Agora, a partir dos 17 anos, vamos dizer aí a leitura já é direcionada para esse jovem adolescente. Ok. E uma das coisas que a gente estava conversando antes, que você mencionou, é que, na realidade, a gente sempre, quando pensa no teste vocacional, na astrologia vocacional, consequentemente, a gente pensa só para o adolescente, mas você disse que, na realidade, não tem idade, não é isso, Patrícia? E de forma alguma. Né? Quando nós falamos que, mesmo pegando essas inteligências, que elas são inatas, elas nascem com a gente. Nós podemos treinar e ficar hábil em algumas questões, mas não, a vocação nasce. O mapa astrológico traz isso. Então, o que acontece? Se nós vamos direcionar essa leitura por um jovem adolescente, justamente a astrologia vai revelar todo esse potencial que ainda está latente, porque é muito jovem. Quantas pessoas não fazem escolhas aos 17 anos e aí vai se identificando, vai chegando à maturidade e vê que fez uma escolha equivocada? Porque a astrologia não tem essa questão do tempo. A astrologia está enxergando o tempo presente, futuro e passado. Sim. Muitas vezes, na fase adulta, quantos adultos dizem estou insatisfeitos com a minha escolha? E é natural, de repente estava atendendo casos assim. Eu prestei concurso porque meu pai disse que ia ser uma coisa interessante, consegui lá a independência financeira e uma estabilidade, só que eu sou totalmente insatisfeita. Entendi. E aí esse mapa, eu pergunto para a pessoa, você quer uma recolocação, você está disposta a começar do zero, até para uma possível formação, e começar do zero. E muitas pessoas têm essa coragem. Por que eu digo coragem? Porque a gente vive uma cultura que as pessoas falam que... Né, eu já tive um absurdo de ter uma aluna lá na escola, que ela foi fazer a formação de astrologia, ela tinha 62 anos. E ela vinha do interior fazer, ela vinha de fim de semana. O preconceito é tanto que as pessoas falam, por que você vai até São Paulo com essa idade para fazer uma formação? Então, isso é uma cultura tão pobre,
É, Porque, gente, não exatamente. importa, você vai ao encontro da tua vocação em Exatamente. Hoje em qualquer dia não existe idade, mais idade para você estudar, não é? Nunca nenhuma. existiu, mas hoje menos ainda, né? Menos ainda. Na época, eu lembro que eu comentei com ela assim, eu falei, olha, diga para as pessoas que te perguntam isso, que eles olham a idade fazendo a contagem, né, de dias e consideravam, de repente, falavam, você já está meio velho, olha que absurdo. Eu falei para ela assim, diga para ele que envelhece nesse sentido é quem não tem sonhos, aí que está o problema. Sim. Agora, enquanto você tem sonho, você tem toda a condição de ir atrás da tua vocação. E ela fez o curso, fez a formação e está atendendo lá. Achou uma vocação. Olha que Não, maravilha. não, e com certeza, aliás, quanto mais madura a pessoa é, mais ela tem condições de fazer uma boa interpretação, porque eu acho que também tem muito a ver com a experiência de vida, né? Ah, Você sim. não acha? Acho. A gente, quando fala os elementos formadores da identidade, né? A Sim, gente pega sim, um próprio adolescente, essa formação, essa identidade é de grupo. Não sim. teve tempo ainda suficiente para essa maturidade. Agora, uma coisa é fato. É, o jovem, por exemplo, quando você vai fazer a aplicação de alguns testes ele está levando em conta o tempo. Porque é Uhum, nesse uhum, momento, é nessa circunstância da minha vida que eu estou fazendo o teste. uhum. Por que isso jamais vai acontecer com a astrologia? Porque nós estamos identificando uma estrutura. E quando você olha essa estrutura, ela tem uma capacidade diagnóstica nesse sentido fantástico. E a questão Atemporal, né? atemporal. Porque aí você não vai para a escolha errada. Eu conheço muitas pessoas que fizeram escolha novinhos e abandonam o curso. Agora, Uhum, uhum. a astrologia ela já vai diretamente na estrutura, então, em termos diagnósticos, eu não tenho dúvida. Entendi, entendi. Inclusive porque na astrologia você não vai ter uma escolha, né? Não vai ter uma coisa assim, olha, você tem que ser médico. Não existe isso. Na realidade, ela vai dizer quais são as possibilidades em termos de carreira que estão de acordo com a energia daquele mapa. E pode ter uma mais forte, uma mediana, uma mais fraca, mas todas são possibilidades, não é isso? Sim, quando nós pensamos, né, tipos profissionais, vou comentar talvez um pouco de âncoras de carreira, nós não temos uma só, né? Essa questão também de falar, às vezes você fala, a gente trabalha a princípio com 7 inteligências, você pode ter 2 predominantes, você Sim, pode ter 3 tipos profissionais. sim, E o que vai acontecer? Já aconteceu, né? Vamos dizer, experiências, gente, que esse rapaz, na verdade, já na idade, né? Já tinha uma maturidade. E ele sim. falava assim: minha grande dúvida é o direito ou a medicina. Aí você fala: nossa, gente, você pensa, vai ser muito simples. Só que determinadas estruturas celestes, gente, impressionante, eu nunca mais esqueci esse exemplo. Eu uso em Ah, sala de aula até hoje. Porque ah, dava 51%, claro, eu estou ilustrando, né? mais ou Para menos, uma né? vocação e 49% para outra. Né? E você fala, Caramba! gente, Então aquela é, é, dúvida era real, né? A dúvida era real. a dúvida era real. Né? Agora, não é interessante, quando se fala em vocação, se não eu falo para esses adolescentes, jovens ou mesmo adultos, né? Você pega 3 profissões no papelzinho e entrega, não é isso. A vocação é construída. A Uhum, vocação é passo a passo. Porque quando nós vamos pensar depois, mesmo numa carreira, a gente tem que pensar, né, que valores que são esses que a pessoa traz. A sim, pessoa vai acordar todo dia para ir para esta área de trabalho. Qual é a profissão, o papel social que esta pessoa pretende? Qual realmente é seu talento? Então, nós estamos trabalhando vários elementos aqui que vai se chegar a algumas profissões. Inclusive, isso é trabalhado junto com o cliente.
Sim, sim. Porque, Porque, por exemplo, uma carreira como medicina, ele vai ter que levar em consideração ele realmente está disposto a trabalhar a qualquer hora. Ele está afim dessa flexibilidade. Porque você vai ter que ter essa flexibilidade se você quiser uma carreira desse tipo. Não é isso? sim, porque você tem, naturalmente, através do mapa, esses perfis profissionais. Então, Sim, qual é o perfil para todas essas carreiras? O que vai sim. acontecer muito é que tem algumas nuances entre umas carreiras que a pessoa, pelo menos, está na mesma área, né? Porque Sim, acontece de tudo. Né? A pessoa, às vezes, fala, estou em dúvida. Ela te fala das três áreas, né? Se é biológicas, humanas, exatas, mas enfim, mas tem esse ajuste, ok? Que o mapa astrológico vocacional ele fala com muita propriedade. sim, sim, sim. O que eu ia perguntar é assim, o que, analisando no vocacional, o que a gente consegue descobrir? Assim, você mencionou do tipo de inteligência, né? Mas quando você pega o mapa em si, é o tradicional, a gente olha o meio do céu, a gente olha casa 6, o que pesa mais, ou depende da pessoa? Fala um pouquinho dessa parte. Ok. Existe, mesmo quando se fala, quando se analisa, por exemplo, o profissional no mapa natal, nós vamos falar da triangulação, que nós Sim, falamos 2, 6 e 10, que é sim. como você gera recursos, como é que Uhum, você se vê no teu trabalho uhum. e na tua carreira. Só que Sim, quando nós falamos de vocação, ela vai um pouquinho mais além do que isso. tá. Claro que se tivermos que determinar, por exemplo, aqui nem eu falei entre o advogado e o médico, Sim, essas casas ligadas à carreira, ganhos, meu dia a dia e o meu papel profissional vai entrar. Só que tem outros elementos. E por sim. quê? Nós trabalhamos também com uma questão que se chama âncoras de carreira. Isto foi a primeira vez, foi um psicólogo organizacional e que trabalha Uhum, com gestão, o nome dele é Edgar Schein, uhum. só que ele fazia esses âncoras de carreira pautado em questionário. Então você respondia várias questões. Tá. Assim como, por exemplo, nós vamos ver as tipologias junguianas, quando Sim, você fazia, era através de perguntas e questionários, e nós analisamos direto no mapa. Então, o que tá, é essa âncora de carreira? Né? Que ancoragem é essa? tá. Então, de repente, nós já definimos ali por uma inteligência ou duas predominantes. Ok. Essa âncora, por exemplo, você tem uma âncora, eu vou lá o mapa do Ed agora. Será Tá, que a âncora dele? Ele está mais para uma liderança que levaria a uma gerência geral? Um exemplo. Ou tá, ele tem uma âncora que é mais do especialista? Que seja tá, qual área que ele escolher, ele tem esse alto grau de especificidade. É tá. um olhar mais técnico. Ok. Outra coisa, será que no mapa que eu estou analisando, a pessoa ela tem a âncora autonomia ou ela tem a âncora estabilidade e segurança? Porque aí Entendi. você começa a definir esse perfil, porque a autonomia tem que pessoas que têm essa questão da independência. Tem Sim, mapas que não sabem, não tem essa âncora. Eu preciso da minha segurança, eu preciso da minha estabilidade, ok? Um desafio puro. Porque essas âncoras, como a gente fala, a própria ancoragem, ela pode estar em várias carreiras. Então, por exemplo, olhei lá no mapa que uma das âncoras, quando a gente vai olhar correspondências astrológicas, chama-se desafio puro. tá. Desafio puro são aquelas pessoas que falam assim: quanto maior o desafio, melhor. É aquela pessoa que fala assim: é, como é que eu posso dizer? Se eu for um consultor. Então, esse consultor ele vai falar assim: bom, se tiver à beira da falência, é essa que eu quero. Porque Entendi. aí ele vai usar da estratégia. Eu Sim. posso pegar, por exemplo, um atleta que tem o desafio puro. Qual é a Tá. visão do atleta? Eu vou competir. O que é Uhum, competir para o atleta? Vencer ou perder. sim. Aí você pode pegar um desafio puro, por exemplo, para um vendedor.
a venda para aquela pessoa é vista como vitória ou derrota. Sim. Então, essas âncoras, ela não vai propriamente definir, muitas vezes, a carreira em si, mas o papel que você vai ter mediante essa carreira. Então, Sim, são várias. é engraçado, você, desculpa te cortar, mas assim, eu conheci uma pessoa como eu trabalhei, eu tive uma chefe, exatamente isso que você falou, ela trabalhava em vendas e assim, você olhava para ela fisicamente, você nunca diria. Baixinha, meio Barbie, sabe? Mas ela tinha isso que você falou, ela encarava cada venda como esse desafio assim de ganhar e perder. Ela falava, ninguém entra na minha sala e não vai sair sem eu vender alguma coisa. Que no Sim, caso era curso de inglês, tá? Mas sim. assim, é exatamente esse perfil que você estava falando. E é interessante porque tudo isso, né, que nós vamos pegando exatamente onde que chega com essa ferramenta vocacional. Nós vamos construindo esse passo a passo e você vai se chegar a essa vocação sem dúvida nenhuma. Então, a gente fala, tem essa parte das âncoras e tem os tipos profissionais. Isso é importantíssimo para definir a própria carreira. Porque você citou o médico, por exemplo. Sim. Primeiro que perfil médico eu preciso ter um mapa que apresente muita resistência. Sim. Okay? Por conta até que você citou agora há pouco. E esse médico, por exemplo, ele vai ter o tipo que a gente fala curador. Tá. E o que é o tipo curador? É aquele mapa que ela está indo ter um foco para a natureza humana. Então, o curador é um tipo. Então, ele vai estar presente em algumas carreiras. Então, nós vamos avaliando inteligências, as âncoras e os tipos, e nós vamos chegando a alguma carreira. Não uma, né? Algumas carreiras. Mas assim, algumas carreiras, algumas possibilidades. São vários, né? Tem uma grande diferença. Você fala entre um organizador e um realizador. Você olha o mapa, você sabe. Você olha o mapa, você fala, esse mapa é de organizador ou de realizador? Então, o organizador é mais o lado prático. Então, de repente, você até pode ver um organizador, num administrador, num contador e aí afora. Mas se você vai ver um administrador, ele tem, por exemplo, o tipo realizador. Gente, não é um só, as coisas elas se combinam. É mais complexo, é uma mistura, né? Nós somos complexos, né? O ser humano é complexo, né? A gente não tem uma coisa só, né? Ainda bem, né? Porque graças a Deus. Existe essa... Mas quando você fala uma diversidade, mas que tem foco. Você fala assim, tá bom, Patrícia, vamos pegar lá a inteligência espacial, aquelas pessoas que têm aquela noção, né, de movimento, de localização e direção. Essa inteligência, ela vai estar presente em várias carreiras. Então, essa inteligência espacial, eu posso ver junto de uma lógica matemática, no engenheiro, no arquiteto, num decorador. Só que nuances eu tenho aqui? Tanto um arquiteto ou um decorador tem que ter essa noção de espaço, correto? Agora, o decorador ele vai ter um lado, uma visão mais artística, estética. O engenheiro ele vai ter uma visão mais lógico-matemática. Sim, sim. Até o auxiliar de obra, ele tem que ter essa inteligência. Todas as carreiras, gente, né, ela trabalha com essas inteligências todas. Sim. Então, é quem que você combina. Se um tem inteligência artística e corporal, vai dar um ótimo dançarino. Porque já são duas inteligências. Sim, né? Se eu tenho só o corporal, eu só tenho um atleta. E essa combinação que a vocacional faz é que nós vamos filtrando e chegando a essa vocação. Perfeito. Ou seja, essas informações elas vão sendo como filtros mesmo, né? Como você acabou de dizer, né? Porque um direcionador de ideias, que é outro tipo, você vai ver isso em várias carreiras, na carreira do publicitário, na carreira do psicólogo, na carreira de um jornalista. Sim. E existem nuances, né? Que eu podia falar, tá bom, qual é a diferença entre um direcionador de ideias e um buscador? Sim, o buscador também são coisas tênues. Agora, o buscador ele é mais idealista.
Ele é mais o tipo... É mais o lado filosófico, é o lado Sim, mais... sim, Estudar teologia, né? Ele tem aquele lado mais ideal, né? sim, sim. Então, tem algumas mudanças nesse sentido. Patrícia, nós Oi. não combinamos, então fica à vontade, você não... Porque assim, eu estava pensando, talvez fosse interessante, porque eu lembro que você sempre tinha um exemplo de pessoas famosas, enfim, para a gente analisar. Você lembra de algum exemplo de uma pessoa famosa que você pudesse usar como exemplo disso que você está falando, né? Da carreira dela e o que ela tem no mapa dela que indica isso? Tem, né? Eu Te citei peguei agora de, há pouco... te peguei como que fala? De calças curtas, né? Não, mas agora, já que a gente comentou há pouco, né, por exemplo, a inteligência corporal Sim, junto com a artística. sim, Então, por exemplo, né, para os mais novinhos, talvez eles não conheçam, mas nós temos um dançarino chamado Fred Astaire, sim. e ele, Eles podem. né, Hoje tem o Google. Quem não conhece, vai lá e Google. e então, vai no Google, vocês vão ter informação, mas um dançarino, e aí Sim. que foi ao encontro desta vocação, porque o mapa dele traz isso. E aí você fala, como que o mapa dele traz isso? Desde os tipos de inteligência, quando você vê uma inteligência corporal e uma inteligência artística. Ok. Depois você vai ver o tipo profissional. E aí Tá. existe o tipo profissional também, que é o corporal. Às vezes você tem uma âncora e o tipo com o mesmo nome. Só que Sim. você vai confirmando isso. E não é só pelo sol, viu, gente? O pessoal fala, sou geminiano, você é comunicador. Não é, não. Não, Você tem um olhar muito criterioso. Né? E quando você não vai pegar o necessariamente. mapa, por exemplo, do Fred Astaire, ele tem planetas em Áries, em casas de autoexpressão. Então, isso já faz assim, na quinta casa no mapa vocacional, ela fala do talento. A Uhum, quinta uhum. casa na vocação, ela entra para isso. Qual é o seu talento? Com que realmente você se identifica? E Sim. ele tem toda uma relação com o touro, que é o lado Da físico, mas estética, da né? beleza e da estética. Ele tem planetas em Áries, que lhe confere toda essa questão do corporal. E Sim, ele tem vários planetas no eixo que chama Gêmeos Sagitário. Esse sim, Sagitário e Gêmeos, olha como é curioso isso. Não entrou para uma inteligência linguística, usou para a tá. linguagem do corpo. E para quem viu, ou vai ver no Google e põe Fred Astaire dançando, vai ver que Gêmeos rege toda essa parte dos braços e Sagitário as pernas. É o que ele Uhum. mais usa na dança dele. Gente, que louco. Até para o tipo de dança. Se eu vou fazer o estilo de dança, Sim, né? Até uma dança do ventre, ou seja que for, o mapa traz isso. que E você fala, demais. eu falo, Patrícia, tem certeza? Que bom que você perguntou de uma figura pública, porque é só lá ver o mapa e ver a biografia dele e ver uma encenação dele. Né? E o que é uma figura pública nesse sentido. Sim, sim. É impressionante, é impressionante. É... Bom, daí eu queria fazer uma outra pergunta. A gente acabou de comentar, né, que não existe uma coisa só, né? Que às vezes aparece mais de uma opção, né? E neste caso, né, quando existe mais de uma opção diária, qual que é a recomendação do astrólogo, né? Como ele lida com isso na hora de falar com o cliente? O que você geralmente recomenda, ensina para os seus alunos? Tá. No caso de ter duas vocações ali, Sim, sim, ou mais de uma opção, né? Como sim, definir, né? Ou como colocar entendi. isso para o cliente, né? Olha, quando a gente trata do vocacional para um público mais jovem, Sim, que é muito curioso, né? 17 sim, anos, você fala, poxa, ainda não tem essa maturidade. Muitas exatamente. vezes eu vou colocar, porque esse atendimento ele vai levar em média 2 horas. E eu É falo desde muito o longo. começo. Eu falo, eu não Sim. vou te dar um papelzinho com profissão, nós vamos construir juntos. Ah, Aí nós isso vamos. é isso que eu queria também que depois você falasse, porque as pessoas têm, eu queria cortar essa ideia de quem não é da área de astrologia, né? Quem
né, que acha que vai chegar lá e o astrólogo vai falar é isso, isso, isso. E na realidade é uma coisa construída, né? Tem uma troca, porque o astrólogo Sim. não é adivinho, né? Não, e, gente, quem dá sentido para as experiências é o dono do mapa. É a consciência do dono do mapa. Agora, o Sim, que é curioso é que é assim, às vezes quando tem essa dúvida, às vezes ele vai para o terceiro médio, e existe uma diferença muito grande de fazer vocacional para 15 e 17. Por quê? As tá. escolas, as boas escolas, naturalmente elas vão ter uma preocupação Sim, em apresentar esse conteúdo também sim, para o aluno. Então, ele vai entrar em contato com isso. Então, isso já começa a fazer mais sentido para ele. sim. E aí, o que acontece algumas vezes? Estou em dúvida, eu falo, então tá bom. Você vai ter um período, você vai entrar em contato com essas duas carreiras. Porque, gente, eu falo, quem vai ter lição de casa é você. Você vai Sim, sim, entrar em sim. contato com profissionais, você tem seus professores, e você vai definindo isso, ok? Para a gente aqui depois escolher essa carreira. E vou dizer, às vezes eu falo, você tem as duas muito presentes. E nada impede que você não faça na tua vida as duas, mas vamos priorizar a primeira. Né? Não vai Sim, falar para um jovem já fazer duas que ele pira. Mas, sim. enfim, feito isso, quantas vezes eu não tenho, às vezes, até um retorno com esse jovem, aí eu entro com a questão da hierarquia astrológica. Tá. Porque eu não vou pegar duas carreiras que estão muito próximas, não vou definir para ninguém. Não quero esse Sim, karma. sim. Mas a astrologia ela consegue na hierarquia dizer, olha, você tem mais elementos que sejam um pouco mais nessa carreira. Tá. E aí você pode falar, e você Isso você ajuda pode falar. ele na escolha. Pode, pode, porque a gente está trabalhando uma ferramenta diagnóstica e já construímos o caminho com ele. E quais seriam esses elementos, Paty? Dá para falar quais seriam eles? Que tem mais peso, por exemplo? Tem, porque aí você tem que fazer o famoso pente fino, que aí Tá, entra aquela triangulação. tá. Porque às vezes você vai pegar uma carreira e outra, você vai pegar a triangulação 2, 6 e 10. Então, a 2 é aonde eu gero recurso. Sim, Né? Porque gerar recursos faz parte, mesmo que você fale, eu não sim, tenho a âncora e estabilidade. Então, sim, ali você já começa a definir, porque mais do que gerar recurso, é o que eu atribuo valor. O sim. que eu atribuo valor, eu vou gerar recurso. Então, você Uhum. já começa a definir entre duas carreiras, qual que, por exemplo, traria mais essa satisfação, essa realização para ele. Aí Uhum. você vai para a rotina, que você fala, olha, você vai escolher uma profissão, filho, vai acordar, não precisa ser todo dia como era antigamente, porque hoje mudou muito essa questão com Sim, relação às carreiras, mas sim, você vai entrar em contato, vai ter uma rotina, sim, né? E você vai entrar em contato com isso muitas vezes na semana, ok? sim. Então, isso vai fazendo a diferença de uma carreira para outra. Porque às Tá. vezes eu tenho um gerador de recurso que vai trazer satisfação, por exemplo, num tipo que é ensino. É que hoje o pessoal foge de ensino, né? Mas enfim. Verdade. E aí você sim, você fala o famoso critério, e aí sim que eu falo da hierarquia dentro da astrologia, porque aí é muito claro. Né? Tem essa diferença básica nessa te dá isso, esta aquilo, mas pontuando da onde que está vindo essas informações. Entendi, entendi. Isso é Porque o que importante. acontece com o jovem, né? Você pega, né? Eles falam assim, bom, o que eu quero? Eu lembro que quando eu entrei em contato a primeira vez com esse questionário de âncoras de carreira, Ah, uma das âncoras chamava estilo pessoal. Um ah. jovem que estilo pessoal era o quê? Eu quero bem sucedido, ganhar muito bom, ter chefia, tudo isso que eu quero, né? Quero dinheiro e tranquilo. Gente, eu quase tirei isso quando eu aplicava o teste, porque todo mundo queria essa, né? Um jovem, né? Sim, Quer dinheiro, riqueza, enfim. Claro que tem jovens que pensam diferentes, mas, sim, sim, sim. enfim. Agora, eles começam a perceber que mais do que esse status, ou só o ganhar, isso pode ser uma consequência do que é a vocação dele. Exatamente. Porque quando você vai ao contrário, a sua vocação, você vai ser infeliz.
Uhum, Você vai trabalhar no que você não gosta. exatamente. A Você gente pode até financeiramente se dar bem, mas você vai se sentir miserável, né? a gente até entende algumas pessoas que durante algum período, por uma questão mesmo de sustento, e Sim, tiveram que mesmo fazer isso. Mas, gente, sempre há tempo, porque sempre sim, você tem a oportunidade de entrar sim, em contato, né, sim, sim, com essa tua vocação, sim, justamente para integrar essa questão da tua satisfação. A sim. gente, quando trabalha derivadas em astrologia, que é, um elemento que a gente fala, a casa 6 é meu trabalho. Mas a gente Uhum, fala assim, a casa 6 é a 2 a contar da quinta. O que quer dizer isso? Eu vou ganhar através do meu talento e com uhum. prazer ainda. Né? Sim, exatamente. É tão gratificante a pessoa ter algo que faz ela acordar para ter um trabalho. É Esse muito. ofício não é aquela coisa da carga. Porque Sim, quando se faz o que gosta e você tem esta vocação, você não vai ter. Infelizmente, isso ainda está muito distante de muitas pessoas. Mas está em sim, tempo, temos tempo, não sim, tem sim. idade para isso. É verdade. Cida Coutinho acabou de falar o que é sucesso. Sucesso vai muito além de ganhar dinheiro. E é verdade, né? É verdade. Aliás, sucesso ele vem de sucedere. Sucedere quer dizer sucessão, passo a passo, construção. Então, o que, que acontece? É claro que você fala valores, minha rotina e meu papel social. Sim, Agora, a gente, infelizmente, quando pensamos numa sociedade da qual estamos inseridos, ok? Que existe sim uma decadência moral, o que, que a gente, infelizmente, vê hoje? Né? A ganância na busca incessante do status e a pessoa ficando doente, porque a casa 6 é trabalho e doença. Porque se você sim, tem bons hábitos, você não adoece. E a é astrologia verdade. funciona dessa forma, né? Enfim. Sim, sim, é verdade. Gente, se vocês quiserem mandar perguntas, mandem perguntas, tá? A gente está aqui no bate-papo. Eu tenho É, Tem o que gente, mais esses que você acha que é importante falar em relação à vocacional? Algum tipo de, por exemplo, da parte do cliente? Que tipo de problema que você tem no sentido de fazer com, assim, expectativa, talvez, sabe, eles criam uma expectativa de que que você vai falar alguma coisa e daí chegar na hora você tem que abaixar essa expectativa. Deve acontecer isso, né? tem dois lados aqui. Tem o lado do adolescente e tem o lado dos pais do adolescente. E Vamos por lá. quê? Adoro essas histórias. Porque essa questão da escolha profissional ou desta vocação, muitas vezes nasce muito mais de uma ansiedade dos pais do que o próprio Sim, adolescente. sim. Então, o que, que acontece? Às vezes, tem pais que às vezes não precisa nem ser adolescente. Eu faço um mapa de criança e fala qual é a vocação? Eu falo, não sei. Essa é a minha resposta mesmo. Eu falo, quando ele tiver 16, 17 anos, guarda meu cartão e ele volta. E aconteceu isso essa semana. A pessoa falou, eu levei meu filho. Olha o tempo disso, Ed. Eu atendi um mapa, era um bebê, e aí voltou agora com 16 anos. É Então, às bebê, vezes, bebê. Eles é um foram com o bebê bebê. e O filho queria do saber mal a tinha 1 ano. vocação. Agora vai fazer 16, né? Mas, enfim, às vezes é a ansiedade dos pais, Sim, ok? sim, Que sim. tem que resolver né, e etc. e tal. Agora, o que acontece às vezes quando você fala dessa idealização, que às Uhum. vezes o jovem, né, tem os jovens mais idealistas, que é ótimo, ainda bem que Sim, tem sim. ideais. A gente precisa deles. Nossa, isso é combustível. Mas, de repente, ele viu, né, o que era a profissão da moda, então, o jogador de futebol, na época, isso já tem um tempo, era o Neymar, e ele, né, na cabeça dele, é assim, não, então eu vou ser também o Neymar. Mas, gente, ele não tinha qualquer habilidade, nem a inteligência corporal tinha. Então, se eu quero ser um atleta, eu não tenho esse tipo, eu não tenho essa âncora, eu não tenho isso no mapa, a gente percebe o quê? Isso está vindo de uma questão totalmente fantasiosa, né? Sim, Do meio, talvez, desta pessoa.
eu jamais vou, né, mesmo olhando a astrologia, tirar o ideal de qualquer pessoa. Porque isso é pelo lado da humanidade mesmo. Tá, Mas nós vamos refazer o quê? Vamos construindo a história juntos e fazendo algumas perguntas. De que maneira? Objetivas, né? Você joga em tal time. Você fala para mim que você é muito bom na bola. Tá bom. O teu treinador, o que você treina, né? Você já ouviu essas questões para a gente trazer isso para um plano da realidade? sim. Às vezes a pessoa fala, não, eu só acho, né? Então Né? Não pensa muito, né? agora, tem presta. aqueles jovens também que eles já nascem. Tem gente que fala assim, eu falava que eu quero ser essa carreira desde que eu era Sim, pequenininho, e ele já sim. vê assim, quero ver se tem aí. E muitas vezes tem. Porque aí já é um outro caso, né? Aí já Não só de carreira, né? Assim, de outras coisas. É muito louco. Eu, por exemplo, não na questão de carreira, nunca falei, mas assim, eu me lembro, e os meus pais também falavam, eu desde dos 7, 8 anos, eu falava que eu ia morar fora do Brasil. Mas eu não tinha, naquela idade eu não tinha nem ideia do que era isso. Mas eu falava, não, eu vou morar fora. Hoje eu descubro, assim, se eu tivesse feito o mapa naquela época, eu ia ver que tem a Lua em Sagitário na casa 6, ou seja, tinha tudo a ver. Eu falar isso aos 7, 8 anos, mas eu não tinha ideia, né? É muito louco isso. Como a gente já está vivendo o mapa de uma certa maneira, né? Gente, desde o nascimento, aliás, desde a vida intrauterina. Na verdade, a gente fala assim, são potenciais que ainda estão latentes, mas isso Sim, estava dentro de você. Então, quando a gente sim, fala que isso nasce, que a gente olha o mapa, já estava ali. E isso é o tempo que a astrologia não tem. Né? Porque, de sim, repente, você falava, eu tinha uma coisa assim, mas se você, o astrólogo, olhasse teu mapa, na verdade, ele já ia ver isso. Porque tem sim, algo que tem, que está ressoando isso dentro de você. sim, E sim, aí sim. né, tanto que aconteceu, né? Tanto que É verdade. acontece. É verdade. E Tem uma pergunta aqui da Dani. Dani, IS, como, como encontrar as inteligências e os tipos profissionais no mapa? Tem algumas áreas específicas ou depende do mapa como um todo? o mapa como um todo. Em que sentido? Então, de repente, vamos lá ver uma das inteligências. Então, a gente fala, vamos ver se a predominância da inteligência desse mapa é lógico-matemática. Então, ok. Tá. O que nós temos que ver? Desde o temperamento, que eu falei que a gente olha o temperamento para qualquer análise, mas o Sim, quê? Se eu tenho um temperamento que a gente chama de ar ou terra, que chama pensamento e sensação, eles têm em comum a lógica. Então, eu tenho que ter mapas que já tenha, por exemplo, predominância nos elementos terra e ar. Depois, sim, alguns planetas que se tornam predominantes nesse mapa. Um Saturno ou um Urano, porque o que a gente tem que entender aqui também, né? Quando a gente fala desse raciocínio, eu tenho aquele lógico mais conceitual e eu tenho aquele lógico que é o mais prático e concreto. O dominante é que isso são várias técnicas, mas teria que ter uma sim, predominância dele. Né? sim. Teria que ter esses planetas nos ângulos. Então, é assim, no próprio curso, né, quando você vai falar como é que eu descubro a inteligência no mapa? Através de posições astrológicas que você tem no mapa. E isso Sim. tanto vai ser para tipos profissionais, para âncoras e para inteligência. Você tem que ter Ou o seja, número. existem várias maneiras de identificar, e não existe uma receita, né, Patrícia? Não. Mas você tem assim, você tem como identificar, mas você tem critérios. Então, por Sim, exemplo, sim, para você falar, olha, eu tenho uma. Você acabou de dar um exemplo de uma lua em gêmeos na sexta casa, é isso? sim, sim. Né? A lua, Parece que não, você. lua em Sagitário na 6. Sagitário. Isso. Parece que tem alguma questão de linguística na tua vida. Pois é, né? Então, Professor de inglês. então o que acontece? Nós vamos ver, primeiro, como é que está os elementos terra e ar. Ok? Uhum. Mas depois a gente começa a filtrar. Quanto que você tem nesse eixo gêmeo-sagitário? Porque Sim, gêmeo-sagitário é o próprio eixo da linguagem da comunicação.
Quanto que você tem em Virgem no seu mapa, que é regido por Mercúrio e que fala da linguagem? Quanto que você tem no Um seu mapa? Stellium! Um Stellium em Virgem na casa 3. Pronto, né? Pronto. O Estélio em Virgem, regido por Mercúrio Linguagem, na casa 3, que também é a casa natural de Gêmeos, chama tua inteligência. Porque não é uma posição. Né? Não posso falar assim, tem um Vênus num tal signo e deu essa inteligência. Não. Eu tenho que Não. ter várias Vários correspondências. elementos, várias indicações, né? Olha, sem querer, você acabou de entregar uma inteligência, a gente nem combinou. Porque, Como né, que com é? todas, Entendi. você acabou de dizer uma inteligência que você tem, que você Uhum. utiliza na tua carreira, inclusive, e Sim. a gente nem combinou. Pois é verdade, é verdade. A gente nem combinou, é verdade. Então, você verdade. tem, sim, você tem, quando você fala algumas regras, são os critérios da própria linguagem astrológica, para cada Sim. tipo de inteligência. Tem hoje também esse tipo de inteligência, gente, é quando nasce, principalmente a partir dos anos 80, que não era mais só Uhum. bom na linguagem ou na matemática, porque aí Sim. com esse avanço da neurociência, aí começa a ter, né? Você pode ter várias inteligências. Algumas, inclusive, que foram depois inseridas. E uma delas é a inteligência espiritual que se fala hoje. É Né? verdade, existe a inteligência espiritual agora, né? O que é a inteligência espiritual no mapa? Né? É uma pessoa que é naturalmente altruísta, uma pessoa naturalmente que se coloca no lugar do outro, e isso, de uma certa forma, também vai estar numa âncora que se chama serviço e dedicação à causa. Quem é serviço e dedicação à causa? São aquelas pessoas que no seu íntimo, seja em qual carreira estiver, elas querem tornar o mundo melhor. Então, veja, junto uma inteligência que foi inserida, junto com uma questão de um tipo ligado a uma natureza humana, e a um lado que Uhum. quer um mundo melhor. E todas essas nuances, gente, vai justamente construindo essa vocação. É Não, e não verdade. apenas, né? Que nem fala, olha, você vai trabalhar todo dia assim, ganhar assado. Não, a vocação é muito mais rico que isso. Sim. Inclusive, em bibliografia que eu trabalho durante curso, nós vamos ter outros livros que não é da área de astrologia. Sim, Nós que vamos vão ter livros, complementar, né? Que vão complementar esse conhecimento, né? porque compreender, porque vocação não é apenas o que eu gosto. Às vezes eu Sim. posso falar, eu gosto de A, mas não tenho o menor talento para aquilo. Então Sim. envolve outras questões. Um Sim. exemplo, você falou de pessoas importantes, Chico Buarque. Diz, não sei se né, falou que ele adora jogar bola, né, mas que joga mal pra caramba. Mas por que ele não tem essa inteligência? Porque ele tem o estélio, vários planetas em gêmeos, né? Ele é um Uhum. típico mercuriano geminiano, e com Sim. Urano muito evidente no mapa, que a primeira escolha dele foi arquiteto. Por que Urano? Porque Urano rege a inteligência espacial e Urano rege a lógica. Então, ele até foi. Olha que interessante as duas carreiras. Ele foi Sim. primeiro para a arquitetura. Só que se você olhar o mapa do Chico Buarque e eu colocar o mapa aqui e falar, olha, qual é a inteligência predominante, linguística ou espacial? A linguística está em primeiro lugar. Que Então, você pode ter louco! alguns talentos, mas você consegue hierarquizar pelo mapa sem dúvida nenhuma. Isso que é Entendi. interessante quando tem a dúvida. Ou seja, no caso dele, ele tentou viver e viveu a inteligência espacial dele através do estudo, mas no final das contas o outro era tão forte que ele acabou naturalmente indo para lá, né? Assim, independente, né, de gostar ou não, porque compositor são gostos pessoais, mas com maestria, Sim, porque ele é um linguista, sim, né? Então, se eu mostrasse, exatamente. não falasse que é o mapa dele, né? Se eu apagasse o nome, eu ia falar, gente, esse mapa é mais linguista ou mapa de arquiteto? Na hora. Tanto que eu uso alguns mapas de pessoas públicas também para ilustrar isso durante os cursos, porque fica muito. Esclarece demais, né? Sim, sim, fica muito mais fácil de você visualizar isso, né?
Você mencionou sobre bibliografia, você me mandou uma tonelada de livros, né? Tem um outro que você recomenda, assim, que sejam mais, ou não diria fundamentais, mas assim, para quem quer iniciar ou quem quer se aprofundar, que livros você recomendaria, Olha, Patrícia? aqui tem duas questões, né? Porque quando a gente vai indicar bibliografia para uma formação, tem toda uma questão técnica. Então, são livros muito Claro. específicos que acaba sendo uma consulta. Então, você tem alguns livros mesmo na bibliografia brasileira, né? De vários professores ou pessoas que você já acabou encontrando aí em alguns encontros, né? Outro dia perguntaram, tem um mapa lá que eu vi da Cissa Bueno, com a Márcia Matos, já vi o mapa do André Barbeau, né? Tem certos autores, gente, que você não precisa nem olhar o título. O André Barbeau é Tá. porque ele tem seriedade, é um francês. Agora, eu gosto do filósofo chamado Michel Echenique, que ele é da Uhum. Nova Acrópole, mas ele vai falar de um lado, até ele cita, olha que fantástico, lembrei agora, tem um capítulo de um livro de filosofia, que não é de astrologia, e ele cita a astrologia falando da vocação. Quando eu vi Que isso, eu me legal. apaixonei, porque é um livro de filosofia. Sim, Esse é sim. um. Deixa eu ver se ele. Deixa eu ver se aqui. Canais vocacionais é que tinha uma página que eu não pus ela. Tem aqui, ó. Olha que bonitinho no livro de filosofia. Acho que não sei se vai dar para ver, mas ele está colocando vários signos, Não dá né? para ver direito, mas sabe o que eu Mas vou fazer? Depois eu vou publicar as capas dos livros que você recomendou. Eu vou publicar, inclusive aproveito para informar o pessoal que a live está neste canal e não no outro, né? sim, Para gente, quem for porque procurar lá, aproveita e vem para cá e assiste aqui. não, mas foi procurar lá, existem vários caminhos, né? Ainda mais Sim, é sim, tão interessante o mundo da informação que a gente vive hoje, porque é o que eu acho verdade. fantástico é que muitas também dessas carreiras elas deixam de existir e quantas não surgem. É E isso verdade. está ligado também à questão dos trânsitos transpessoais. O que eu quero dizer nós tínhamos um tempo que tinha, como é que é? Que era atriz de rádio, né? Um exemplo. Uhum, Não tem uhum. mais. Se a gente for pensar hoje, algumas carreiras, gente, está totalmente ligado com a informática, né? Por que a gente Totalmente. tecnologia, informática, finanças? Por quê? Porque existe uma demanda coletiva também. Eu só estou dizendo Uhum. isso porque a gente tem astrologia individual, a gente tem astrologia vocacional e tem astrologia mundial. E quando a gente analisa a astrologia mundial, até a demanda de novas carreiras aparece. Sim. Outro dia, isso aqui é uma coisa esquisita. Temos tempo ainda, Ed? Que eu estou saindo Temos, falando aqui. temos, claro. Olha, Graças a eu Deus, achei, agora eu não tem achei um mais negócio limite. assim, ó. Olha o que eu achei. O passaporte? Não, uma carteira profissional. Carteira profissional. Uma carteira de trabalho. Nem lembrava mais da carteira profissional. Eu achei a minha. Eu achei. E aí, eu achei interessante. Só não posso mostrar a foto, que enfim, mas deixa eu ver. Eu acho que nessas novas não deve mais ter esse texto, porque Uhum. tem uma frase na carteira que diz o seguinte: Ah, a carteira são os lançamentos que recebe, ok? É um temperamento aquietado ou versátil. Se ama a profissão escolhida ou a encontrou a própria vocação. Se andou de fábrica em fábrica como uma abelha ou permaneceu no mesmo estabelecimento. Qual que é a ideia disso? Há anos atrás, a questão de você se manter no mesmo trabalho e você fazer carreira era natural, porque o que importava um tempo atrás? Era o ser produtivo. sim. O que começa a acontecer?
Não quero mais um funcionário produtivo. Começa a entrar o lado principalmente relacional. O que adianta ter um Sim. funcionário produtivo, um exemplo, mesmo dentro da tua vocação ou não, mas que não tem essa questão da relação. E eu só estou contando isso porque esses perfis mudam ao longo do tempo. A história de relacionamentos, a história de carreira, né? De relacionamento com o divórcio muda, né? A história de Sim. carreira, o que é da produção muda. E é interessante a gente também ter esse olhar para Então, acompanhar o essa que área está. de humanas vai cada vez ficar mais importante, né? Não vai? Assim, Sim, por causa dessa nova energia, que lembrando de novo, aí nós ainda não estamos na era de Aquário, mas a gente está numa fase muito forte, né, dessa energia, né? nós estamos numa transição e tudo que é Numa transição. transição ela gera maiores desafios, porque justamente Sim, é a transição, está despedindo do antigo para dar espaço ao novo. Então, sim, isso é um caminho, né, a curtinhos passos, mas que com o tempo sim, tudo isso sim, sim. naturalmente vai se sedimentar. Claro que a gente tem planetas agora em aquário, né, com muito 2020, 2021, a gente Sim, conhece as áreas sim. que mais estão com a pandemia, né? É a Ó, o parte do quê? De Ricardo. mídia social, O Ricardo a entrou. tecnologia. Eu não entendi, desculpa, Ed. O Ricardo Ida entrou. Ah, tá. Oi, Ricardo Ida. Só gente boa aqui. Que bom. Então, tem algumas carreiras que elas vêm justamente. A gente pega o audiovisual agora, o que não está sendo Sim, produzido de audiovisual por causa do isolamento, a sim, tecnologia, os designers. Então, tem algumas carreiras, gente, que ela também vão ganhar visibilidade, lembrando que tem essa sim, questão coletiva aqui também, né? Está de uma maneira, está diretamente conectada a isso tudo também. sim. Sim, sim, verdade. Não, quando a gente pensa, YouTuber virou uma carreira, né? Não é? Você pensava isso, sei lá, 5, 10 anos atrás? Imagina que você vai virar uma carreira. Imagina alguém falando para a mãe, né? Ó, você é YouTuber. Tá louco, menino? Como que você vai se sustentar hoje? Os caras ganham rios de dinheiro, né? É interessante isso, né? Porque você fala quem ia pensar, né? Em algumas carreiras, mas quando você fala tá louco menino, né? Tem algumas questões que tem alguns jovens que eles também identificam, ok? Já tem, porque maturidade não é só a idade, conta uma cronologia porque Exatamente. precisa do tempo, mas tem pessoas jovens Exatamente. maduras, tem pessoas idosas e maduras, né? Sim, Enfim. exatamente. E às vezes esse jovem, ele escolheu que ele também, né, inteligência linguística, eu quero fazer, por exemplo, jornalismo. E os pais contra. Não que vai Sim. ter que seguir a carreira da família, né? Então precisa do Isso, direito e isso é aquela muito coisa. comum. Esse Muito. menino, ele tinha tanta convicção do que ele quer, porque está dentro, gente, está dentro, só está um pouquinho adormecido. Que o que ele fez? Tá bom, vocês querem que eu curse direito? Não tem importância. Ele passou a cursar jornalismo num período, só que daí ele fez questão de entrar numa universidade pública. E o que a família obrigou, ele entrou também, mas ele entrou na paga. Porque ele falou, Entendi. foi a maneira dele se colocar, ele se rebelou de uma certa forma. Ele falou, tá Sim, bom, vocês sim. querem que eu faça essa? Então vocês pagam essa, mas eu vou fazer, né? A que eu O que eu escolhi. quero de graça. Exatamente. Ele tinha condição de Perfeito. entrar nas duas, ele tinha condição de entrar nas duas, totalmente. Perfeito, perfeito. Mas olha que interessante, né? Então não Sim, adianta, gente. Se a pessoa, aquilo é a vocação, ok? Toda essa questão de valores, isso é consequência. sim, Porque sim, justamente o que é o sucesso, né? O bem-sucedido. O bem-sucedido é você ir atrás da tua realização, é você ir atrás da tua sim. natureza. O mapa é muito Verdade, claro, respeita a verdade. natureza, né? Uhum. E não tem como não dar certo. Eu digo assim, não tem pessoas incompetentes.
tem pessoas que não estão na área correta, não é o incompetente. O que compete a cada um é o que vai sair desta competência. E, às vezes, ela não está na área certa. Sim, Aí sim, precisa, é verdade, é verdade, é né? verdade. Porque não é a vocação dela. É verdade. Ai, que delícia, Patrícia. Eu poderia ficar a noite inteira aqui conversando com você. Sempre um prazer. Mas a gente ainda voltaremos a conviver. Eu lembro muito do eu chegando mais cedo para a aula, você saindo da aula e a gente batendo um papinho. Né? Era Eu muito me lembro muito gostoso. bem. Né? E Né? gratidão, porque você, nas nossas conversas também, você, né, eu estava precisando lá também de algumas questões ali na época e você me orientou. E eu acho que É isso que é verdade, é legal, verdade. é a Esse troca. mundo é sempre trocas, né? São É. trocas o mundo, a vida inteira, né? Se nós pensarmos que logo mais, né, conforme os planetas também, eles vão, talvez vai demorar um pouco, mas enfim, quando Sim, os planetas, Urano vai chegar em Gêmeos, né? Está em Touro hoje, que foi toda aquela mudança de sim, lidar com a parte sim, financeira, sim, com a alimentação. Mas vai chegar sim. um tempo que eu acho que vai voltar um pouco essa troca, né? Esse Essa Urano em coisa da Gêmeos, troca, né? É o Tias verdade. É Permuta, verdade. pode ser que muda um pouco essa questão do valor. Né? Sim, Vamos sim. aguardar e acompanhar. Vamos aguardar e a gente já vai fazendo o nosso pedacinho já de agora, já vai preparando esse mundo para esse momento, né? Com certeza, com certeza. É muito gostoso conversar do que a gente ama. Sim, sim, com certeza. Então, eu não Bom, tenho Patrícia, dúvida. muito obrigado. Eu depois da live, depois eu vou publicar os livros, se você me permite, da capa dos livros que você recomendou. E daí eu já informo o pessoal e mando a live para você e para quem quiser por direct. E vai ficar gravada, né? Tá ótimo. Depois eu até acabei achando um outro livro, eu vou te mandar, né? Depois Tá sobe bom, lá tá bom. onde que é E eu publico o para o canal. pessoal, quem tiver interesse, enfim, de ler, né? E, nossa, gratidão pelo teu tempo. E vamos pensar aqui um outro tema para você voltar, porque eu vou querer que você volte, hein? Com o maior prazer, com o maior prazer. Eu só queria encerrar dizendo Sim, uma frase de um filósofo de ano 4 antes de Cristo, o por favor. Sêneca, que ele diz o seguinte: os Sim. os ventos são favoráveis quando sabe a qual ponto se dirige. Então, quando nós sabemos o ponto que se dirige para uma vocação e que a ferramenta astrológica ela é muito eficaz para isso, ok? Uhum. Com certeza vai ao encontro dessa satisfação. Eu não tenho a menor dúvida disso. E Ou muito seja, a obrigada, coisa vai Nietzsche, a todos aqui que naturalmente, e estiveram. o universo ajuda, né? A coisa vai, né? É astrologia psicológica, já boa, boa. A gente vai falar de astrologia psicológica com a nossa querida Patrícia. Vamos ver uma outra data aí no futuro para você vir falar da astrologia psicológica para gente. Será um prazer, só combinar. Legal, legal. Obrigado, meu amor. Boa noite, bom fim de semana para o pessoal. Desculpa a confusão aí no começo, mas no final deu tudo certo, graças a Deus. Coisas que acontecem, tá tudo ótimo. Muito obrigada. Um Beijo, abração. boa noite. Beijo para Boa todos. noite. Fiquem em Tchau, paz, gente. tchau. Obrigada. Tchau, querido.